Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com a Sara e com o Samuel. A dupla SS, né? Que vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Então não sai daí não. Você vai sempre aprender aqui na Live FJU. Sempre aprender com os acertos e com os erros dos outros. A gente sempre fala que a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Quer dizer, eles não precisam errar para poder aprender. Que tipo de pessoa você é? Sábia, inteligente ou, vou nem falar o resto, né? Aquela pessoa que nem com os próprios erros aprende. Então, a ideia de trazer histórias aqui de jovens como você é para que você entenda o que acontece. Você sabe o que está acontecendo aí fora, as tentações que os jovens passam, as influências, os problemas, mas também como vencer isso, ok? Então fica com a gente já volta já para você conhecer um pouquinho da história deles, tá bom? E para você que não conhece sobre o Força Jovem Universal, sempre sintoniza aqui, vê esse FJU aqui, não entende muito bem o que é, tem curiosidade? Dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A FJU está presente em mais de 130 países. E só no Brasil conta com pelo menos 200 mil integrantes, sendo mais de 60 mil voluntários espalhados por todo o Brasil. Estima-se que anualmente mais de 1,5 milhões de pessoas foram beneficiadas por alguma ação voluntária realizada pela FJU. Quer conhecer um pouco mais? Então vem com a gente. Então decidimos começar pela voz da FJU. O mídia é responsável por comunicar e compartilhar tudo que o Força Jovem Universal faz. Não esqueça de falar que nós temos vários departamentos em fotografia, design, produção e muito mais. No Cultura você pode cantar, você pode atuar e você também pode tocar um som. Você quer saber um pouquinho mais? Confira aí nas imagens. O Projeto Cultura é do tipo que sempre se supera. Eles levam superação e esperança. A cada produção cultural trazem consigo o verdadeiro objetivo da arte de salvar. Se você estiver se sentindo sozinho e quiser alguém para conversar, é só chamar o Help. O projeto Help funciona 24 horas e ajuda todos que entram em contato através do e-mail ajuda@projetohelp.com ou pelo número DDD 11 2392 6910. E o Projeto Esporte está sempre por aqui se exercitando e praticando as artes marciais. E como o lema do projeto diz, eles são nascidos para vencer. Top, né? Então cola com a gente. Semanalmente estamos juntos no nosso Encontro Jovem, uma tarde divertida e muito especial. E ainda temos as nossas reuniões do Algo a Mais, onde aprendemos a ter um relacionamento mais próximo com Deus. Existem também as nossas FJU Nights, madrugadas especiais de aprendizado e comunhão com Deus. O recado tá dado. E se eu fosse você, não perdia mais tempo. Nós somos a FJU e estamos juntos e misturados. Eu te falei que a FJU é top, né? Atenção, não desligue. Essa chamada é importante para você. Você merece no seu dia um momento para relaxar e tem uma programação para você. O quê? Oi pra você aí que tá me assistindo, imagino que a sua vida esteja cheia de coisas e não deve ser nada fácil. É por isso que nós temos nossa Live FJU todos os dias às 16 horas.
Não se preocupe, é um momento que aborda vários temas do nosso dia a dia e que com certeza vai te ajudar. Ah, e se você não conseguir acompanhar ao vivo, as lives ficam salvas no YouTube. Siga nossas redes sociais e acompanhe tudo o que está rolando. @oficialfju. Olá, me chamo Diego. Eu assisti a live da FJU e a palavra que foi dada foi sobre lançar pérola aos porcos. E se eu sou uma pérola, não tem por que eu estar me misturando com a sujeira que os porcos ficam na lama. E o que é essa sujeira? É o pecado, é as más amizades, as pessoas com quem eu convivo que eu sei que não fazem bem pra mim. E se você, jovem, tá passando por algo parecido, você tem amizades ruins, você se considera uma pérola, todos os dias, às 4 horas da tarde, temos a live da FJU e você vai aprender como você se tornar uma pérola, mas não para ficar na sujeira, para você ficar junto do Senhor. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, lembrando a todos, daqui a pouquinho, às 19h30, a gente tem a reunião do Algo a Mais. Para você que curte uma reunião de jovem, quer aprender, quer crescer na sua vida espiritual, ter uma direção de como viver a sua vida, não uma obrigação, mas uma direção norte, para que você entenda os perigos desse mundo. Então, a gente tem essa reunião. Temos uma reunião no sábado, que é o chamado Encontro Jovem, sempre com um tema diferente, e segunda-feira é o Algo a Mais, para quem quer algo a mais na vida espiritual. A gente vai estar junto daqui a pouco às 19h30, aqui na Avenida Celso Garcia 499, aqui no Brás. É só você chegar aqui e procurar a galera do Força Jovem, tá bom? Então vamos lá. Sara, né? Quantos anos você tem, Sara? 17. Você é da onde aqui em São Paulo? Sou de Mogi das Cruzes. Cresceu lá, nasceu, cresceu, tudo sim, lá? Sim, senhor. Nunca saí de lá. Nasci lá, sim, senhor. Desde e você está no Força Jovem há quanto tempo? 3 anos. 3 anos e os 2 meses que eu Então, o que aconteceu para você chegar no Força Jovem? Chegou por bem ou por mal? Mal. Por mal, infelizmente. Um problema. Sim, senhor. Na verdade, eu cresci na igreja. Minha mãe me apresentou no altar. Eu fiz parte da IBI. Mas... Na Universal ou outra igreja? Na Igreja Universal. Uhum. Ela me apresentou no altar, fiz parte da IBI e tudo mais. Porém, ela acabou se afastando por problemas. Ela era muito jovem, muito nova. Também me teve muito nova. Então, imatura, acabou saindo da igreja e eu automaticamente, mãe, né, segui os passos da minha mãe e saí também. Uhum. Eu cresci no lar totalmente conturbado, meus pais são separados. Eu vivia assim, na parte do meu pai eu era muito bem cuidada, eu tinha amor, eu tinha carinho, porém eu morava com a minha mãe. E na parte da família da minha mãe, era vícios, problemas com suicídio, depressão, bebidas, homicídios, teve também. Problemas de vícios que acarretaram na minha família, uma maldição hereditária mesmo. Uhum. E eu fui crescendo nesse lar, ouvindo da minha mãe que eu não devia ter nascido, que ela tentou me abortar várias vezes, eu não era pra mim ter nascido. E se ela não queria, você não foi morar com seu pai, então? Eu cheguei aí um tempo morar com meu pai, mas ela ia em outras denominações. Hoje eu entendo que era totalmente espiritual, porque uma hora ela estava bem e ela queria eu perto dela, e eu automaticamente ia, né? Não tinha muita escolha. Menor de idade, eu acabava, né, decidindo ir com ela. E daqui a pouco ela saía da igreja que ela estava, da denominação que ela estava, virava a cabeça, ficava pior ainda, aí eu ia pro meu pai. Então, aquele jogo. Sim, uma hora eu estava na minha mãe, outra eu estava no meu pai. Não tinha muito o que fazer. Meu pai tentava lutar com a minha madrasta, mas é ela que decidia, fazia aquele barraco todo e eu tinha que ir para casa dela. E geralmente, quando os pais se separam, não sei se aconteceu com você, mas os pais chegam para os filhos e falam assim: minha filha, não se preocupa, não vai mudar nada, papai te ama, mamãe também te ama, a gente vai cuidar de você, vai ser tudo igual para você. Quer dizer, pintam aquela história de que não vai ter nenhum problema para você. Mas normalmente o que acontece é o contrário. Sim, né? senhor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu cresci assim, cuidando, como minha mãe teve problemas com vícios, drogas, saía muito. Ela tentava ser uma mãe presente, mas eu acho que o vício falava mais alto, né? E o problema espiritual que ela tinha. Então, eu imagino as duas fases dela, né? A fase aquele momento que ela ia para a igreja, acordava, ia para a igreja, tentava ser diferente,
depois daquela recaída nas drogas? Você tinha aqueles momentos... Sim, senhor. Eu amo minha mãe é maravilhosa, e aqueles E de outros repente, momentos que... Como é que pode? Tipo uma dupla personalidade, né? Sim, senhor. Era que é o problema exatamente espiritual, isso. né? E aí eu tomei essa responsabilidade, vamos dizer assim, de mãe, em cuidar dos meus irmãos. Então, era limpar a casa, levar eles na escola e tudo isso com 10 anos de idade. 10 anos? Sim, senhor. Você já era mulher da casa? Sim, senhor. Fazer comida, limpar a casa, levar eles na escola, era tudo eu. Então, eu cresci com essa dependência emocional nas pessoas. Eu tinha uma dependência muito grande nas pessoas. Então, todo mundo que chegava em mim, ai, como você tá bonita, já era meu dia ali. Ou então, passava do meu lado, não falava um boa tarde, falava, o que eu fiz de errado? Eu sou a pior pessoa. E aí, eu ouvia vozes, eu via vultos, e uma dessas vozes sempre falava pra mim, se joga, quando eu estava perto de algum prédio, ou eu morava numa casa com sacada, se joga. E eu sem perceber, eu me arranhava muito. Quando eu via meu braço, ele estava todo arranhado. É espiritual, realmente, porque eu nem percebia. Escova de cabelo, eu passava na minha perna, no meu braço, eu me arranhava. Eu descobri a automutilação, então eu pegava o apontador de escola, eu tirava aquela lâmina e me cortava. Tenho marcas ainda. Me cortava. Depois eu peguei gilete, me cortava também. Tentei isso, minha avó, ela tomava remédio, tarja preta, né? Antidepressivos. Então, eu peguei uma quantidade daqueles remédios e tentei ingerir metade de uma cartela. E tentei também com automutilação, um corte profundo, mas nenhum deles deu certo. E sua mãe sabia disso? Não, senhor. Só assim, na questão que ela bebia muito, fumava, então ela automaticamente comecei a beber e fumar também. Essa parte, ela sabia que eu fazia junto com ela. Agora, a automutilação, a depressão, a ansiedade, crises... Ela nem imaginava. Não, senhor. Crises ela já viu eu tendo, crise de ansiedade, porque era muita briga. Então, entre essas brigas que eu tentava, né, meu padrasto e a minha mãe separar, eu acabava ficando com falta de ar, e até parava a briga porque eles iam tentar ver, já quase desmaiei uma vez. Então, essa parte da ansiedade ela sabia, mas também nada a respeito, só... E seu pai não sabia de nada disso? Meu pai não, senhor. Nada que acontecia. Eu sabia que minha mãe vivia essa vida, tentava me tirar de todas as formas lá. Agora, a automutilação e os problemas que eu tinha, ele não sabia. Nem que eu bebia e fumava, era até escondido. Que ele não sabia realmente. E teve uma vez, eu tenho uma prima que ela ainda continua na igreja, ela sempre ia, foi primeiro que eu, e ela sempre me convidava para ir para o Força Jovem. E todas as vezes eu recusava esse convite. E teve uma vez que eu saí com a minha mãe para uma festa, e eu bebi muito aquela noite junto com ela. E a gente teve uma discussão. Você junto com a sua mãe? Junto com a minha mãe. Quantos anos você tinha? Eu acho que uns 13 anos. 13 anos de idade? 12 para 13, sim, senhor. E você bebendo álcool direto, sim? E ela não estava nem aí? Eu acho que ela estava tão bêbada que acho que ela nem sabia muito, né, o que estava acontecendo ali. Narguile também, fumava junto com ela. Eu só não coloquei nada de droga, nem nada mais bebida. E narguile, sim. E aí eu discuti com ela aquela noite. Aí ela ficou lá e eu saí naquela rua escura, tipo, de madrugada não, umas 10 horas da noite, assim, bem tarde da noite, não tinha ninguém naquela rua. Eu sentei naquela guia daquela calçada e eu fui muito sincera ali, porque eu já tinha ido em outras denominações com a minha mãe e nada dava certo, era aquilo. Ela ia, tava bem, aquela mãe, nossa, mãe maravilhosa, e daqui a pouco voltava pior, fumava mais, bebia mais, fazia coisas piores do que antes. Então eu falava assim, que Deus é esse? O que eu tô fazendo na igreja então? Porque eu ia e voltava, e nada mudava na minha vida. Então eu fiz uma oração sincera aquela noite para Deus. Eu falei, olha, meu Deus, eu tô assim, eu tô com um vazio, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter uma noite de paz, porque eu não consigo dormir, eu vejo vozes, eu ouço vozes, vejo coisas, e me falam para me jogar, e eu não consigo ter paz, eu não consigo nem fechar os olhos. Quando eu acordava de manhã para lavar meu rosto, eu não conseguia nem tampar, porque para mim tinha alguma coisa falando, alguma coisa perto de mim, e eu não conseguia. Eu falei para Deus, ó, eu tô assim, ou o Senhor me ajuda, me dá um jeito, sei lá, me dá uma solução, ou o primeiro carro, o ônibus, primeira coisa que passar na minha frente, eu vou me jogar, e vou dar um fim nisso. Porque para mim o inferno já é o que eu tô vivendo. Então eu já sabia, tinha conhecimento dessa questão do inferno e do céu, que a minha mãe, querendo ou não, me ensinou. Mas para mim o inferno era aquilo que eu tava vivendo. Então eu falei para Deus, eu vou dar um fim em tudo isso. Só que ao invés de ter vindo um carro ou um ônibus, veio a minha prima voltando da igreja.
E quando ela me viu ali naquele estado, na calçada, esperando, né, chorando, ela falou assim: Sara, você aceita, me ajuda? Vamos para a igreja, hoje você vai dormir na minha casa. Ela comprou o tratamento para mim e me levou no domingo de manhã na igreja. E eu lembro que era na pandemia. Então, era 15 minutos de reunião, poucas pessoas na reunião e não tinha nenhum pastor ali, era um áudio. Só que foram os melhores 15 minutos da minha vida. E eu lembro que foi aquele versículo: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu tenho esse versículo comigo até hoje, porque foi os melhores 15 minutos. Foi quando eu tive paz. De tanto tempo que eu não tive, ali eu tive um momento de paz. Eu não demorei muito, eu já fui, já me entreguei, me integrei no Força Jovem, já entrei nos projetos. Eu gostava muito de dançar, nas outras denominações também tinha essa questão de dança. Então o que mais me chamou atenção ali foi a dança. Comecei a participar das oficinas, eu vi o pessoal da banda, e isso foi me trazendo mais para perto. Voltou ao normal as reuniões, né? Não era mais os 15 minutos, teve pastor, reunião normal. E aí eu entendi sobre o batismo nas águas, me entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu falei assim: eu quero essa mudança. Porque no mundo eu não tinha limite, o que tinha que fazer eu fazia. Então para o Senhor Jesus eu também não vou me limitar a nada, eu vou me entregar. O que tiver que fazer eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Foi numa vigília, por um sábado, teve sábado depois da vigília, eu me batizei nesse sábado, após o Força Jovem. Foi na canequinha ainda, porque a gente não podia entrar no batistério. Não demorou muito, um mês depois eu entrei no jejum de Daniel, Fogueira Santa. Eu tinha muito problema com as minhas roupas e o meu jeito, a dependência nas pessoas, e eu entendi que a única pessoa que eu tinha que depender era o Senhor Jesus. E quando eu entendi aquilo, que eu me entreguei de fato, de verdade, que eu me batizei, que eu fiz esse jejum de Daniel, que eu li a Bíblia, que eu comecei a evangelizar, que eu comecei a participar mais das reuniões. Em todas as reuniões, todos os dias, se possível, eu estava ali. O que precisava, podia contar comigo, que eu queria mesmo. Eu tinha muita sede de fazer mais. Então, nesse jejum de Daniel, no último dia, inclusive, foi numa festa, foi um feriado, e minha mãe discutiu comigo, brigou comigo, só que aquilo não me desanimou, porque eu estava na fé. Eu falei: não, é isso mesmo, eu vou usar isso para que eu possa, sim, receber o Espírito Santo. Eu não sou merecedora, mas eu estou dando o meu tudo, a minha vida, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai olhar para mim. E foi depois dessa briga, a madrugada inteira, eu orei, eu jejuei, fiz o propósito, e quando chegou no domingo, a primeira coisa que eu fiz foi ter colocado a mão no altar. Ali, eu entendi que eu não precisava de ninguém para ser feliz. E aquele vazio foi preenchido pela presença do Senhor Jesus. Foi onde eu tive paz, não só que nem aquele momento, aqueles 15 minutos que eu tive, mas eu tinha certeza que era pro resto da minha vida. Ali eu encontrei um pai de verdade. Aquilo que eu precisava, o amor, o carinho que eu precisava, eu encontrei no Senhor Jesus ali, naquele dia. Isso faz quanto tempo? Foi em 2021 isso. 2021? Sim, senhor. Então fazem aí, qual mês de 2021? 22 do 8. Do 8, né? Sim, então senhor. vai fazer quase 3 anos. Sim, sim. E o que mudou em você desde aquela data lá? Eu, como eu disse, eu era muito rebelde, né? Eu brigava muito com a minha mãe, discutia, muito dependente nas pessoas. E hoje eu consigo ver essa mudança. Até minha mãe falou assim: nossa, Sara, esses dias a gente estava conversando e ela falou: acho que você realmente mudou quando você foi lá para a Igreja Universal. Eu ri. Eu falei: porque o Senhor Jesus, ele transforma. Quando a gente crê de verdade, ele nos ajuda, ele nos capacita. Eu era muito dependente nas pessoas. E hoje eu vejo que a única pessoa que eu sou dependente é do Senhor Jesus. Eu era muito rebelde, brigava muito, era muito ansiosa. E hoje eu sei esperar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então, pequenas mudanças assim, mas que faz totalmente a grande diferença. Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai hoje? Como é que é? Hoje, graças a Deus, a gente é tranquila, é uma família unida. Eles ainda continuam separados, mas não tem nada demais, são amigos e tudo mais. Amo minha mãe, amo meu pai. Eu tenho eles como meus melhores amigos mesmo. Tudo que eu preciso, eu posso contar com eles. E eles também, estou sempre à disposição. O que eles precisam, estou ali. Um amor mesmo, que antes eu não via, ou eu via, mas e às vezes não, às vezes via, que era aquele altos e baixos que a minha mãe tinha. Hoje não, hoje eu tenho abraço acolhedor, hoje eu ajudo ela em tudo e eu tenho ela como minha mãe e meu pai, assim, sempre do meu lado. Você trabalha, estuda, está fazendo o quê Estudo hoje? E faço curso, sim, senhor. De quê?
Eu vou começar agora o técnico de enfermagem, curso. E você participa do Força Jovem Mogi das Cruzes? Sim, senhor. Qual o endereço lá, o dia do encontro jovem, horário? São todos os sábados, 4 horas da tarde, na Avenida Voluntário, Fernando Pinheiro Franco, número 560. Agora, você falou uma coisa, você fumava muito narguilé, né? Não sei se é narguilé, como é que fala? Narguilé. Narguilé. Você também fumava? Fumava também. Eu estava conversando com uma senhora outro dia e ela trabalha num cemitério. Ela coordena um cemitério aqui em São Paulo, a gente estava conversando e ela falou da quantidade de jovens, né, que morrem, são enterrados. Tem os funerais. E ela falou do estrago que o narguilé faz. Porque ela vê o corpo, né, às vezes, e a garganta toda queimada. Mas queimada. Coisa assim, horrível. Ela falou, olha, se os jovens soubessem do estrago que isso faz, vários jovens morrendo por causa disso. E a pessoa pensa assim, você falou assim, eu nunca usei droga, só narguilé. Né? A ideia que tem é como se fosse um cigarro, é como se, assim, não tem problema. Eu vou trazer ela aqui um dia, vou ver se eu consigo umas fotos, não dá para passar aqui, mas eu vou trazer ela aqui para falar sobre isso. Ela falou que ela mesma fica chocada. A garganta, assim, tudo queimado, mas assim, podre, de fumar narguilé. Então, fica aí uma dica para vocês, um alerta, né? Porque tem jovem que pensa, não tem problema, é cool, é legal, né? Isso aqui é moda, todo mundo faz. Nunca usei cocaína, nunca usei isso, mas só fumo narguilé. Mas faz tão mal quanto qualquer outra coisa, que é uma droga também. É uma droga para você. Então, sai dessa, meu camarada. Não vai com essa, não vai nessa de que não tem problema, porque não tem problema para quem está dando isso para você. Para você, vai ter problema. Tá bom? A gente vai no intervalo rapidinho, a gente já volta aqui para conhecer a história de Samuel também. Não sai daí, não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Eram amizades, né? Elas eram, assim, amiga de copo. Tipo, na festa, elas estavam ali, porque é minha amiga, vamos tirar foto, vamos postar e tal. Mas quando eu sofria com crise de ansiedade, quando eu estava ali passando por alguma necessidade, algum problema, ninguém estava ali. Eu cheguei na igreja com 3 anos de idade. Minha mãe, assistindo a programação da igreja na TV, ela viu ali uma oportunidade de transformação de vida. Porque além de eu ter os problemas de saúde, né, de convulsão, a gente passava por bastante problema financeiro. E ali, através da programação da TV, ela viu uma oportunidade de transformação de vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. E minha mãe ali desenvolvendo a fé, ela foi levantada obreira. Então eu cresci na igreja. E quando eu cheguei na minha adolescência, o mundo ele começou a brilhar nos meus olhos. Porque eu vi que na escola, as minhas amigas elas faziam algumas coisas que eu não podia fazer, porque eu estava na igreja. Nas viradas de ano, eu via que todas elas iam para a praia, elas estavam se divertindo e eu tinha que ir para a igreja. Porque minha mãe era obreira, então eu tinha que passar a virada de ano na igreja. E foi quando o brilho do mundo ele começou a crescer em mim. Eu quis conhecer o mundo. E foi quando eu comecei a me envolver em relacionamentos na escola. Então, ali, a partir desse relacionamento, eu tive o primeiro contato com as drogas. Então, o que eu antes era uma aluna exemplar, eu comecei a dar problema na escola. Eu comecei a gazear a aula para usar drogas, para ficar com os rapazes. E ali foi a primeira sensação de liberdade que eu tive. Na escola, né, eu já era a popularzinha, né, que eu comecei a usar drogas, então o pessoal sabia, os meus amigos sabiam que eles podiam vir falar comigo para sair, para usar drogas, né? Os rapazes eu ficava com eles, então para mim ali foi aquela coisa assim, eu quero mais. Só que aquilo nunca me preencheu. Quanto mais eu ficava com os rapazes, pior eu ficava. Quanto mais eu usava droga, pior eu ficava. Porque aquilo, no momento, era muito bom. Quando eu estava no efeito da droga, eu saía da minha realidade, né?
de ali, de certinha na igreja, e eu podia ser quem eu quisesse ser. Quando o efeito da droga passava, aí eu via tudo que eu tinha feito, as vergonhas que eu tinha passado, tudo que eu tinha feito de errado, e ali eu pensava, por que eu fiz isso? E aí a gente chegou nessa festa, fui com as minhas amigas, e eu perdi totalmente o controle, porque eu tava ali numa festa, né, só com os amigos, melhores amigos, e ali eu queria mostrar pra eles que eu fazia. Eu fazia, eu bebia, eu fazia, acontecia. E ali eu dei PT na festa, e aí ligaram pra minha mãe e falaram, vem buscar tua filha aqui, que ela tá estranha na festa. E aí quando minha mãe chegou lá pra me buscar, eu tava jogada num canto, toda vomitada, totalmente convulsionando já de tanta droga, de tanta bebida que eu tinha tomado. E aí minha mãe me levou pra casa, passei pela humilhação da minha mãe ter que me dar banho, me colocar pra dormir, porque eu não tinha mais força pra nada, não tinha nem consciência, perdi totalmente a consciência. No outro dia, tinha um vídeo meu rolando pela escola inteira, a Daniele jogada, vomitando, passando mal, e as minhas amigas que tinham me levado pra essa festa, era que tava gravando, que tava rindo por trás. 21 anos eu era alcoólatra, ao ponto de de chegar nos bar pra beber e competir com os velhos bebum, quem que bebia mais, e eu bebia mais, eu que ganhava. E não era cerveja, era pinga. Não eram amizades, né? Elas eram assim, amiga de copo. Tipo, na festa elas estavam ali, porque é minha amiga, vamos tirar foto, vamos postar e tal. Mas quando eu sofria com crise de ansiedade, quando eu tava ali passando por alguma necessidade, algum problema, ninguém tava ali. Era eu e eu. Eu lembro que a primeira crise de ansiedade que eu tive foi justamente por causa de um rapaz. Eu tava ficando com ele, só que o problema foi que eu comecei a gostar dele. Só que ele não queria nada comigo, ele só queria, né, ficar comigo e tal. E aí ele começou a namorar com uma outra menina. E eu me sentia assim, meu Deus, será que eu deixei de fazer alguma coisa com ele? Será que ele não gostou de mim? O que eu tenho? Será que eu sou feia? Como é que é? Por que ele não tá namorando comigo e tá namorando com a menina? E daí foi a primeira crise de ansiedade que eu tive, por conta desse rapaz. E aí depois disso desencadeou, por qualquer coisa eu tava com crise de ansiedade. Às vezes eu tava tranquila, e ali eu tava, do nada, uma crise de ansiedade, meu coração acelerava muito, era um desespero, um pavor, assim, que eu não conseguia entender. Minha mão tremia muito, assim, eu chorava, eu falava, uma agonia, um desespero, um pavor, não sei do que, não sei de onde que vinha, nem por que tava ali. Eu ainda, com tudo isso, eu tinha duas faces, né? Eu tinha uma dentro de casa, que dentro de casa eu continuei sendo uma filha obediente, eu fazia o que minha mãe pedia, eu limpava a casa, tudo certinho. Mas quando ela saía para trabalhar, daí eu tirava a máscara e eu era quem eu realmente era, né? Que fazia todas as coisas erradas. E aí quando ela voltava, a mesma coisa. E aí ela me levava para a igreja, ela falava, você vai na igreja, você vai fazer isso. Então ali eu fazia fogueira santa para minha mãe saber. Então ali uma vez eu me batizei para minha mãe saber que eu tinha me batizado e toda aquela coisa. Só que o problema foi quando ela foi para Londrina e eu fiquei morando sozinha, que foi quando tudo isso aconteceu. E aí nesse 1 ano que eu morei sozinha, aí começou o meu fundo de poço. E aí foi quando eu comecei a ser assediada no meu trabalho. E aí eu saí daquele trabalho e eu fui para outro. E nesse outro também fui assediada. E aí foi quando eu ali, depois que eu fui assediada, eu tava me sentindo muito suja, muito usada. Tava me sentindo podre naquele dia. E eu pude ouvir nitidamente o diabo dando risada de mim. Deu uma gargalhada. E ele falou assim, você não queria tanta atenção dos rapazes? Por que você tá chorando agora? Aí eu falei, eu não aguento mais. E aí, nesse tempo, eu tava namorando com um rapaz, e ali eu conhecendo a vida dele, eu falei, rapaz, olha, você precisa de Deus, você tá vivendo isso tudo, toda essa desgraça na tua vida, porque você não tem Deus. Então você precisa ir pra Deus. E aí foi quando a gente começou a ir na igreja. A gente teve um final de semana que eu posei na casa dele, de sábado pra domingo, no domingo de manhã a gente foi na igreja. E foi quando Deus me convenceu do meu pecado. Porque eu achava que nada do que eu estava fazendo era errado. Era a igreja, o pessoal que era religioso que estava errado. Eu não estava errado. Então foi ali que ele me convenceu que sim, eu estava vivendo pecado e que eu precisava voltar. E eu, por tudo aquilo que eu já estava vivendo, de vício, de prostituição, de crise de ansiedade,
Eu falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou parar agora com tudo que eu estou fazendo. Mas que o Senhor mude minha vida, porque eu não aguento mais. E isso domingo de manhã. No domingo à tarde eu cheguei pro rapaz e falei, olha, a gente não vai ter mais nada, acabou. Não adianta eu com uma mão levar você para a igreja e com a outra mão te levar para o inferno, então acabou. E ali eu participando das reuniões de libertação, passei pelo processo de libertação, mas ainda assim havia dentro de mim uma resistência para me batizar. Porque como eu cresci na igreja, então eu já tinha passado pelo batistério algumas vezes. E eu pensava assim, não preciso me batizar de novo, eu já me batizei, então é só eu me consertar, fazer uma oração sincera para Deus, Ele vai me ouvir e eu não preciso me batizar de novo. E aí chegou um dia que Ele falou, não, você vai se batizar porque você precisa matar a tua velha criatura. E aí eu fui, me batizei nas águas. Foi um alívio tão grande quando eu me batizei nas águas. Foi quando todo aquele peso, toda aquela sujeira do mundo, ela ficou nas águas. E ali quando eu subi, quando eu saí do batistério, eu flutuava, eu não andava. Eu saía assim tão leve, foi um alívio tão grande assim. E eu falava assim, quero mais. E aí foi quando eu comecei a ir na Força Jovem. E ali dentro da Força Jovem, as pessoas falavam do Espírito Santo, eu via que ali elas eram felizes, elas não precisavam de drogas, elas não precisavam de bebida, elas não precisavam de balada, as pessoas solteiras ali não precisavam de relacionamentos para ser felizes, porque elas eram felizes porque ela tinha o Espírito Santo. E eu falava, mas como é que pode? Eu busquei tanto no mundo para ser feliz, um preenchimento, como que elas são felizes assim, sem precisar de nada? E ali, me integrando na Força Jovem, entrei num projeto mídia. E eu, com todos os meus anos de igreja, eu não sabia como que ia receber o Espírito Santo. E aí eu fui no Google pesquisar, como receber o Espírito Santo. Aí eu caí numa pregação do Bispo Renato, ele estava em tempo de jejum de Daniel, e ele falou assim, se você já se converteu, se você já abandonou o teu pecado, o Espírito Santo ele é uma promessa que já foi dada para você. Jesus já morreu na cruz para que você recebesse o Espírito Santo. Então, se você já fez tudo isso, receba aí onde você estiver o Espírito Santo. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. Ali foi o preenchimento da minha alma, foi assim um carimbo. Agora você é minha. E ali eu não precisei mais de atenção de ninguém, a ganância, a fissura pelo mundo, pelas drogas, pelas bebidas, não tive mais. As crises de ansiedade também não tive mais. E hoje, a única vontade que eu tenho é de levar isso para as outras pessoas. Porque assim como eu vivi durante anos essa situação, eu sei que existem jovens passando pela mesma situação, pelas mesmas coisas que eu vivi. E a minha vontade é chegar nesse jovem e falar, olha, para tua vida tem jeito. Hoje o prazer que eu tenho é de passar a virada de ano na igreja, passar servindo, passar ali ajudando as pessoas. Isso para mim é um prazer. Saber ali que através das fotos que eu como mídia tiro nas reuniões, saber que aquelas fotos vão alcançar as pessoas, assim como um dia uma programação de TV alcançou minha mãe e ela chegou na igreja, eu sei que uma foto que uma pessoa que está na mesma situação que eu vivia vai ver, ela vai se interessar e ela vai vir para a igreja. Esse é o maior prazer da minha vida, porque eu sou a prova viva do que ele faz na vida de alguém que se entrega de fato e de verdade para ele. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá?
Sempre há uma saída. Você vai superar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo Help. Não te julgo, te ajudo. Porque o Help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e faço parte da FJU aqui no Templo de Salomão e queria falar para vocês de uma live FJU que me ajudou muito. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. No dia, o bispo pegou o depoimento de uma jovem que queria fazer as vontades dela e achando que fazendo o que ela queria, ela seria livre. Ela falava que só o que ela queria era ser livre. Mas na oportunidade ele explicou que não é porque eu faço as minhas vontades que eu sou necessariamente livre, que eu posso acabar sendo escravo justamente das minhas vontades. Se você se considera livre, é porque você faz coisas que teoricamente você não deveria fazer. Isso me ajudou a entender que não é fazer o que eu quero que vai me fazer feliz. Se você quer acompanhar conteúdos como esse, então fique ligado nas nossas redes sociais. No Instagram, @oficialfju, no Facebook e YouTube, Força Jovem Universal. Voltamos com a live FJU. Vamos lá, a gente está de volta. Vamos começar a conversar com o Samuel, que está aqui com a gente também. Você está com quantos anos, Samuel? 24 anos, bispo. 24, né? Está quanto tempo de Força Jovem? Atualmente, agora eu tô 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Então já veio idade, né? Sim, sim. E você participa do Força Jovem onde? Na Catedral de Itaquera, né, no número 485, se não me engano. Que dia que eu encontro o jovem lá? É de domingo às 4h30. Domingo 4h30. Sim, senhor. Né? Então, fala pra gente aí a tua história. Já fez muita besteira ou não? Sim, senhor bispo. Bom, eu cresci na igreja, né? Minha mãe, ela começou a vir na igreja, ninguém na minha casa vinha na igreja e ela começou a vir. Nesse período, eu e minha irmã, a gente acompanhava ela e tudo mais, participamos da escolinha e tudo, porém teve um período que ela se afastou. Igual ela, né? Senhor. Ela se afastou e, assim, não estava mais indo para a igreja, ela entrou em depressão, ela acabou... ali eu incorporava com entidades. Eu lembro que chegou um período em que a gente não conseguia dormir, porque ela começava a incorporar com entidades de noite, então fazia aquele escândalo, aí a gente acordava desesperado. Então não foi bom se afastar, né? Não foi bom. Não melhorou a situação. Não melhorou a vida.
E eu e minha irmã ali, a gente já no mundo, né? Eu comecei, minha irmã ela já estava no mundo, ela já não era da igreja, mas eu ainda vinha com a minha mãe e eu me afastei. Aí eu comecei a beber, comecei a fumar narguile, tinha vício em pornografia e ficava com as meninas lá no mundo e eu via só a vida decaindo. E por tudo que aconteceu com a minha mãe, minha irmã resolveu voltar, né? E minha irmã também, que já tentou suicídio e tudo mais, ela resolveu voltar. E nessa que ela voltou, minha mãe ela começou a incorporar só de olhar para minha irmã, porque minha irmã veio para a igreja, se batizou tudo certinho, recebeu o Espírito Santo, e só dela ver a presença da minha irmã, o Espírito Santo, ela falou, não, ali tem fogo, e incorporava. Então minha irmã voltou e ela me fez o convite. Eu resolvi voltar junto com ela. Minha mãe também, ela se libertou, tudo mais, e passou a ser uma pessoa muito tranquila, tudo, e eu voltei para a igreja. Eu fiquei dos meus 13 até os 16 anos firme, bispo, mas eu não permaneci. Primeiro que eu não consegui ter um encontro com Deus, não tive um encontro com Deus na época, e pelas influências também, né, tanto da escola, depois eu comecei a trabalhar, e o pessoal falava, poxa, você tá indo pra igreja, você é tão novo, por que você não aproveita o mundo e tudo mais? Você tem muito para viver. E eu fui nessa, né, eu acreditava que realmente eu era muito novo, que eu tinha que aproveitar o mundo, e eu acabei me afastando. Nisso que eu acabei me afastando, tudo que eu tinha já de errado, todos os vícios, tudo acabou voltando. Eu ia muito pra festa, o pessoal me chamava e pra ir pra festa, eu voltava bêbado pra casa. Muitas das vezes eu até conseguia esconder. Então, meus pais, eles não tinham uma noção que eu saía, bebia. Sabia que eu voltava tarde, mas na cabeça deles estava tudo bem. Não, saiu com os amigos dele, não fez nada, voltou e tá tudo tranquilo. E eu acabei adquirindo vícios. E também, por sofrer muito bullying na escola, eu acabei me tornando uma pessoa mais depressivo, muito melancólico. Então, eu não acreditava em mim, né? E por isso eu bebia mais, eu até vinha vez ou outra na igreja, só que eu olhava o pessoal da Força Jovem e falava assim, poxa, não é pra mim, eu não consigo, porque o pessoal daqui é quase um santo, eles não fazem nada, são todo mundo muito perfeitos, são felizes, e eu não era, e eu acreditava que não era verdade, não são santos não, mas vive uma vida, a maioria, né, vive uma vida correta, né, longe das coisas erradas, né? De fato. E eu via que era totalmente do que eu vivia no mundo. E eu falava, poxa, não é pra mim, eu não consigo ser assim, eu não consigo, sabe, tá ali buscando a Deus. E aquilo mexia comigo, porque eu tinha vontade de estar ali, mas eu não tinha força. E eu acreditava, bispo, que para mim ser feliz, para mim atingir a minha meta de felicidade, o meu sucesso ali, eu tinha que entrar numa tal empresa que eu tinha sonho de entrar, tinha que trabalhar com tal profissão que eu tinha sonho de trabalhar. E eu, de certa forma, consegui. Eu entrei na empresa que eu queria, ganhando até o dobro do que eu ganhava, e mesmo assim eu ainda continuava depressivo. Até uma vez que eu saí para beber com o pessoal lá do trabalho, e nesse dia eu falei assim, tô no meu momento, vou descontrair, e eu acabei bebendo, e bebendo muito, a ponto de eu não conseguir voltar para casa. Aí minha irmã foi me buscar. Minha irmã já era da igreja, ela é obreira, minha irmã e meu cunhado, e ela tinha feito um voto por mim na Fogueira Santa, e eu não sabia disso. E ela entregou esse voto no domingo. Na sexta-feira eu fiz isso, né? E dali em diante eu comecei a refletir. Eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Aquele videozinho que a gente tem aí que você mandou, foi nessa hora aí? Sim, senhor bispo. Foi exatamente nesse dia. Que ela foi te buscar, que você tava... Foi me buscar, exato. Chorando lá no carro, é isso? Sim, senhor. Bispo, eu não consigo lembrar muito bem do dia, né? Não tem como botar o vídeo dele aí? Coloca aí. Olha só, ele chorando, e ali é a sua irmã do lado, né? Sim, senhor. Minha irmã do lado e meu cunhado estava no banco da frente. Vamos ouvir aí ele chorando. É a última, eu prometo. Samuel. Quer dizer, isso era você, estava voltando da onde? Sim, senhor. Estava voltando de uma balada, um bar, alguma coisa assim. Pois é, mas na balada você não podia fazer o que você quisesse? Sim, senhor bispo. Beber, ficar com quem você quisesse. Não era pra você estar voltando feliz? Sim, senhor bispo. Mas você vê, né? Não era felicidade de verdade. E ali eu acreditava mesmo, né? Na hora eu tinha até aquela euforia e tudo mais. A gente vê até a sua irmã assim, como é que senhor. pode? Você não acredita? Sim, senhor bispo. É. E
naquele dia, foi numa sexta-feira, no sábado, eu acordei péssimo, né? Não tinha condições pra nada. E ali eu refleti, eu falei, poxa, olha a vida que minha irmã vive. Toda abençoada em todos os sentidos, né? Ela casou na igreja, obreira, meu cunhado também. E eu via que eu só ia afundando. Eu atingi as minhas metas financeiras, eu trabalhei onde eu coloquei pra mim que eu ia trabalhar, eu trabalhei, eu consegui vencer na vida, mas eu não me via feliz. Até o momento que eu cheguei pra minha irmã e falei assim, Dani, eu realmente preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinho, não tô legal, não tô bem, tal, tá acontecendo isso e aquilo. E ela falou, não, tudo bem, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a vir pra igreja, bispo. Eu até me batizei, só que assim, quando eu vinha pra igreja, eu ainda estava tentando vencer no mundo. Eu estava tentando... Acreditava que se eu conquistasse ainda assim, e estando na igreja, eu estaria feliz. Só que a minha prioridade não era o reino dos céus, não era buscar ali o Espírito Santo. Então eu vinha. E um dia eu ouvi uma palavra, né, que o pastor falou que o reino dos céus era semelhante a um tesouro. Que um homem acha, esconde o bem e vai feliz para vender tudo que ele tem para comprar aquele terreno. Ali eu entendi que as minhas prioridades estavam erradas, porque eu continuava buscando as coisas do mundo. E eu não sentia aquela alegria que aquele homem tinha em vender tudo que ele tinha para buscar o reino dos céus. E foi aí que eu decidi, eu falei, não, agora realmente eu vou buscar a salvação e o reino dos céus. E dali foi uma luta, fui buscando, não consegui receber o Espírito Santo ainda. E eu cheguei no pastor, eu falei assim, pastor, eu tô fazendo tudo certo. Eu abandonei tudo que é errado. Eu tô em preparação, tô em consagração, tô lendo a Bíblia todos os dias. O que mais eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Aí até que ele me voltou com um questionamento. Ele falou assim, você sabe o que é o Espírito Santo? Aí na hora eu falei assim, não. Você sabe como ele se manifesta? Como que ele vai te agregar na sua vida? Eu falei, não. Ele falou, então, quando você procura comprar um celular, você procura todas as marcas de celular, você procura entender as qualificações dele, o que ele pode fazer. O tênis, quando você vai comprar um tênis também é a mesma coisa, procura quantos quilômetros ele dura. Então você busca saber sobre aquela coisa. Se você não buscar saber o que é o Espírito Santo, como ele age, você não vai receber. E foi aí que eu comecei a procurar mais, entender mais sobre o Espírito Santo, e veio também o jejum de Daniel, bem nessa época. E foi a oportunidade de eu me lançar. Eu me lancei no jejum de Daniel, fiz o jejum de informações e tudo mais. Quando chegou na última semana, eu aumentei ainda mais a força, porque eu tava buscando e não recebia. Eu falei, meu Deus, agora eu vou fazer jejum de 8 horas todos os dias. E eu fiz. Quando chegou no último dia, bispo, eu recebi o Espírito Santo. Ali o pastor chamou na frente, né, na frente do altar, eu fui e a gente começou a buscar e ali eu tinha certeza que eu recebi o Espírito Santo. Veio uma paz muito grande dentro de mim. A única vontade que eu tinha era de fazer o que a minha irmã fez por mim, de ajudar as pessoas também. E ali, bispo, eu tinha certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. Veio aquela alegria, aquela paz e foi isso. Isso faz quanto tempo? Foi no dia 31 de maio agora. Agora? Sim, senhor, na Páscoa. Não, foi março. Março, né? Isso, 31 de março. 31 de maio. De março. Perdão. Vai ser essa semana agora. Senhor. Então não tem nenhum mês ainda. Não tem nenhum mês ainda, bispo. O que mudou em você? Qual a diferença que você nota? Bispo, como eu já entendi o que era fé, então por fora ainda, né, continua a mesma coisa, porque eu já tinha buscado remover tudo que não agradava a Deus, né, tudo, já em casa eu já estava tendo um ótimo relacionamento com os meus pais, só que dentro de mim ainda não estava completo, e eu tinha muito complexo ainda. Só que no momento que eu recebi o Espírito Santo, ali eu fui completo, bispo. Eu tinha certeza que não eram as coisas que eu ia buscar que ia me fazer feliz. Eu já tinha a verdadeira felicidade dentro de mim. E aí eu vi a mudança realmente dentro de mim. E foi isso, bispo. Uhum. O Força Jovem te ajudou? Sim, senhor bispo. Força Jovem foi o que me ajudou a estar mais próximo de Deus. Eu acho que se não tivesse Força Jovem, para mim seria muito mais complicado. Porque ali foi onde eu me envolvi com amizades de Deus realmente, com pessoas que, ao invés de me influenciar a fazer o que era errado, me influenciava mais a buscar Deus, estar mais próximo de Deus e tudo mais. Você está em qual projeto? Eu estou no Help, bispo. No Help? Sim, senhor. Para quem não sabe, o que faz o Projeto Help? O Projeto Help, ele busca auxiliar pessoas que têm depressão, busca ajudar elas nesse momento, que é algo que as pessoas precisam buscar ajuda. Ajuda elas também a entender que não é uma vergonha a pessoa ter depressão, ela está passando por algo ali que sozinha ela não vai conseguir resolver. Então o Help, ele é essa mão para ajudar essas pessoas que sofrem com esse mal. Você já viu a van do Help agora? Já vi, inclusive eu fui, se eu não me engano, no Mega Dance, ela tava lá já, eu consegui ver ela.
Ela está sendo preparada, Sim, porque senhor. vai rodar a cidade aí, né? Sim, senhor. É o cantinho do desabafo móvel. Sim, senhor. Né? E você está em qual projeto, Sara? Cultura? Help também, sim, senhor. Então, mas você entrou no Cultura. Já foi do Cultura? Fui do Dançou Cultura. e tal? Aí, essa semana, o pastor falou que agora eu tô na Help. É? Sim, senhor. Então, você foi mandada para o Help. Sim, Mas senhor. é diferente, né? Cultura, você vai dançar e tal, a banda. Ali, o projeto Help Mas muito é uma espiritual, forma de ajudar. Um dia eu receber essa ajuda, me estender a mão, é uma forma de eu ajudar agora. Porque que não é meu testemunho, é o que eu passei. Então tem solução, tem jeito. Que, aliás, é o segredo do projeto, né? Sim, senhor. Que o projeto não é feito por profissionais. Né? Essa é a diferença do projeto Help para muitos centros de ajuda, lugares onde as pessoas podem buscar ajuda. A diferença é que os integrantes do projeto Help são jovens, são pessoas, né, que adultos também, que já estiveram no Força Jovem, mas que a maioria deles já passou por uma situação similar àquela que as pessoas estão passando. Então, são jovens que sofreram com depressão, com automutilação, crise de ansiedade, tentaram suicídio e venceram isso, conseguiram vencer. Então, eles têm como falar para a pessoa: você pode sair dessa, porque eu saí. Não é na teoria, é prática. Não é falar assim, é possível sair. É falar, eu saí, e se eu sair, você pode sair também. Então, como? Está aqui a direção. Porque funcionou para mim. E não só para mas para tantas pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Por isso que o projeto Help é convidado para fazer palestra nas escolas, faz na estação de metrô, nas estradas, em todos os lugares, empresas, justamente para levar essa força que existe para ajudar você a sair dessa situação. Isso não tem nada a ver com religião. Não é religioso, não é um projeto que vai discriminar se você é católico, evangélico, espírita, umbandista. Não, a gente não fala nada disso. É falado sobre o que tem dentro de você, como que você pode superar esses pensamentos, essas dúvidas, o medo, esses desejos ruins de uma forma positiva. Funciona? Claro que funciona. Tá aí, aqui o resultado. Não só eles, mas quantos centenas, milhares de jovens que nós temos que já foram ajudados pelo Projeto Help. Aliás, se você está passando por uma situação difícil agora, nesse momento, você pode entrar em contato com esse número que está aí na sua tela agora, que é a nossa central de WhatsApp do Projeto Help. Você manda uma mensagem agora e vai ter alguém para te ajudar. Alguém vai te responder, alguém vai conversar com você, não te julgar, mas te ajudar, porque esse é o lema do projeto. Não te julgo, te ajudo. Porque julgar você não vai resolver o problema. Não é verdade? O que adianta falar para você onde você errou, você fez isso, você fez aquilo? Não vai resolver o problema, já é passado. E quem somos nós para julgar? Jesus falou para não julgar, né? A gente está aqui para te ajudar, não importa como que você entrou nessa situação, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, o que importa é o que vai acontecer a partir de agora na sua vida. E a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Aliás, eu vou ficando por aqui e vou deixar então vocês para conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Help. Esse que eu considero o projeto mais espiritual que a gente tem no Força Jovem Universal. Tá bom? Lembrando a todos, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, a gente tem a nossa reunião do Algo a Mais, aqui às 7h30 na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Venha se juntar a nós para você aprender, né, um pouquinho mais na sua vida espiritual, para evitar cometer erros. Final de semana, sábado, a gente vai ter um encontro jovem aqui também. Então fica aí o convite, você não é obrigado a vir, você não tem que pagar nada, absolutamente nada. O que você tem é que querer estar com uma galera legal que vai te levar para cima e não para baixo. Porque o que não falta aí fora são pessoas que vão te derrubar, pessoas que vão como é que fala? Esfaquear pelas costas, como é que fala? Derrubar, jogar para baixo. Vai te derrubar, vai te trair, pessoas que vão fingir que são suas amigas e vão pegar o seu namorado, sua namorada. O que não falta é gente aí pronta para pisar em você. Cuidado com esses falsos amigos. Aqui você vai encontrar pessoas que querem realmente seu bem. Então, fica
Fica aí o convite para você, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Sara, Samuel, dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.